Olá pessoal, boa noite. Esperar só o Rodrigo entrar para nós iniciarmos nossa live de hoje pela Easy. Boa noite, professor. Boa noite, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem. Vamos lá por mais uma live sobre com os instrumentos da Easy. Sim. Então, hoje, pessoal, boa noite a todos. Nós teremos a possibilidade de apresentar os resultados da nossa equipe sobre os instrumentos manuais que foram lançados no CIOSP pela Easy, chamados de Target, né? São limas manuais e onde nós tivemos a oportunidade de fazer todos os testes mecânicos desse instrumento e o professor Marco vai apresentar para nós como foi da nossa última vez. Ele faz a apresentação, nós logo em seguida fazemos a discussão sobre a importância do tema, a importância do instrumento, a importância dos resultados, qual a importância clínica disso, né? Então nós vamos conversar bastante sobre isso. Professor Marco, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos juntos e fica à vontade, se o senhor quiser apresentar já os resultados, pode começar assim que quiser. Sim, Rodrigo, eu vou primeiro apresentar uma parte inicial, que esses instrumentos são usados para o glide PET para patência, falar a importância desses passos dentro de um tratamento endodôntico e também aí apresentar os resultados que nós fizemos já com os instrumentos Target da Easy. Muito bem, pessoal. Então nós vamos discutir nessa live de hoje sobre as limas manuais Target da Easy, tá? Que são empregadas para exploração e glide PET inicial, bem como também para colaborar para a realização da patência. Primeira coisa, nós temos que saber o que é glide PET. E o glide PET, ele não é um termo da endodontia. E sim, vocês procurarem no dicionário, tá? Ele é definido como um sistema de aproximação por instrumentos que fornece orientação precisa ao avião que esteja em fase de aproximação final de uma determinada pista de pouso. E consiste em dois sistemas distintos. Um deles mostra a orientação lateral do avião em relação à pista, que é chamado de localizer, e o outro mostra o ângulo de descida ou orientação vertical, que é chamado glide slope. Esse termo foi transportado para a endodontia e o glide PET em endodontia é determinar um trajeto no canal radicular desde a sua entrada até o seu término fisiológico, ou seja, na constricção foraminal. Seu tamanho mínimo deve ser o correspondente a uma lima 10. Então, eu tenho que descer até essa extensão, pelo menos até um instrumento 10 completamente solto no canal radicular. E o glide pad, ele deve ser definido se já estiver presente na anatomia endodôntica, como muitos casos estão, tá? De maneira mais constricta ou menos constricta, ou preparado se não está presente. Às vezes, casos de calcificações, tá? Que a gente tem que tentar, ou às vezes um canal muito atrésico, que a gente tem que criar esse glide pad. Às vezes que está descendo uma lima 0,6, 0,8, nós temos que fazer esse glide pad. E o movimento é esse que vocês estão vendo nesse vídeo, um movimento de 1/4 de volta horário anti-horário com leve pressão apical e um recuo. Vai avançando e vai diminuindo em calibre. Claro que em canais já que tem um determinado diâmetro, eu já conseguiria atingir essa extensão apical com o instrumento 10. Em algumas outras situações, tá, eu preciso iniciar e descendo com 10, 8, 6, até chegar lá embaixo e chegando com a 6, aí ampliar com a 8, com a 10, como nós falamos, pelo menos chegar até um instrumento
10. Qual que é a função? Então, é definir, tá? Determinar o trajeto anatômico do canal radicular. Seu primeiro passo, orientar e delinear onde está esse trajeto anatômico do canal. Segundo, negociar o terço apical. Também se ter uma noção da característica desse trajeto, desse canal, apicalmente, se o forame abre lateral ou não. Então, tudo isso nós vamos determinar no glide path. Determinar o comprimento de trabalho. Então, após o glide path, claro que sempre é recomendável depois de fazer um preparo cervical para se fazer essa odontometria, como nós já mencionamos na live anterior. Um preparo cervical prévio favorece maior precisão da determinação do diâmetro anatômico e confirmar a patência. Então, veja que são termos diferentes. O glide path eu definir, explorar esse canal em toda a sua extensão, desde a entrada até a sua abertura foraminal. E a patência, nós vamos falar em seguida, é eu ter o acesso a esse forame livre, e essa patência deve ser mantida durante todo o preparo do canal radicular. Então, glide path, eu fazer um glide path manual e depois agregar instrumentos mecanizados específicos para isso, que às vezes são instrumentos com diâmetro um pouco maior, menos cônico, ou com diâmetro menor, um pouco mais cônico, como é o caso da 2501 da Easy, da 1503 e 1505 da Easy, vai facilitar depois os instrumentos de preparo trabalhar dentro do canal radicular, diminuindo o estresse torsional e também reduzindo o estresse cíclico, porque às vezes nesse glide path eu já consigo ampliar um pouco o canal nessa região cervical e tal, favorecendo esses instrumentos descerem e também reduzir os estresses nos instrumentos de preparo, numa 2505, por exemplo. A não realização do glide path. Então, se eu tentar já descer num canal sem fazer esse glide path, eu posso ter a formação de um degrau. Claro que isso é mais comum se eu trabalho com instrumentos manuais de aço inoxidável. Tá? Eu não fazer um glide path e tentar depois fazer preparação cervical e descer apicalmente, eu posso criar um degrau e dificultar depois definir o trajeto, principalmente em canais mais constrictos. Eu não fazer o glide path também em canais constrictos, eu posso favorecer a obstrução de dentina nessa região apical, impedindo que depois eu consiga recuperar esse trajeto e chegar na extensão do forame apical, dificultando depois a sequência de preparo. Outro fator também, transporte. Então, glide path não bem realizado pode favorecer um transporte apical, e quando se transporta um canal, se altera o trajeto, eu tenho paredes não tocadas depois na região apical durante o preparo. Consequentemente, essas paredes não tocadas são paredes não limpas, que podem deixar resto de tecido, biofilme microbiano, e eu vou estar mais fadado ao fracasso do tratamento daquele caso ao qual eu estou realizando. A formação do degrau, como nós já falamos, e perfuração também pode ocorrer se eu estender nesse degrau. Então, o glide path, em toda a extensão do canal, eu deixar livre um instrumento 10, pelo menos, tá? Significa que eu consegui realizar o glide path de forma adequada. E o que é a patência? A patência é uma manobra dentro do preparo do canal radicular, onde a porção apical do canal é mantida livre, né, de detritos por recapitulação com o instrumento através do forame apical. A patência refere-se ao quê? A capacidade de um instrumento número 6 a 10, certo? Passar livre através do forame apical. E isso, quando eu consigo a patência, ou seja, esse instrumento 10 passa o forame, significa que eu tenho uma segurança que o canal é previsivelmente negociável, tá? Fácil de trabalhar
mas menos difícil de trabalhar em toda extensão. O Buchanan define isso, aquela definição anterior à definição da Associação Americana de Endodontia de patência. O Buchanan define a patência como uma passagem passivamente de um pequeno instrumento manual através da constrição apical, passando meio a 1 milímetro além do forame, porém sem ampliar. Então, isso é a patência. E qual que é a importância da patência, ou as vantagens da patência? Primeiro, eu mantendo esse canal patente, significa que eu mantenho aquele glide path que eu fiz, que eu defini. Conhecimento da anatomia na curvatura radicular apical. Então, verificar se abre lateralmente, se esse canal se angula apicalmente para ter abertura foraminal. Facilita a determinação do comprimento real do dente de trabalho, principalmente também se eu for usar localizadores foraminais, porque um canal que eu não tenho a patência, às vezes é um canal que não vai deixar passar a corrente e, consequentemente, os localizadores não vai ter precisão em sua mensuração. Melhora a eficiência da irrigação apical. Sua literatura mostra, nós vamos mostrar um trabalho a seguir, que confirma. E minimiza a ocorrência de obstrução apical e perda do comprimento de trabalho. Então, manter patente favorece aquele debris que foi desgastado no instrumento de preparo ser removido e ser eliminado da porção apical. Se eu não faço essa patência constantemente, pode se acumular debris naquela região apical, obstruir e até depois favorecer a extrusão desse debris para a região apical. Reduz a ocorrência de acidentes, principalmente quando o Buchanan propôs, isso foi o Schilder primeiro, depois o Buchanan é quem sedimentou esse conceito de patência. Ele mostrava que quando se fazia patência mantinha um canal patente, se reduzia o risco de desvios daquele canal, principalmente quando se trabalhava com instrumentos na época de aço inoxidável. E a patente é a patência. Às vezes, se eu fizer com um instrumento ligeiramente pré-curvado, ele vai tocar por sua guia as paredes e também ajuda no rompimento mecânico do biofilme apical. Então, veja que a patência vai oferecer algumas vantagens técnicas e também algumas vantagens biológicas na sua realização. Esse é um trabalho do Jorge Vera, que ele fez em dentes humanos, na clínica, em que ele ia usando um corante, aí um líquido, um contraste, com uma tensão superficial parecida com a do hipoclorito, e ele via, em função da realização da patência ou não, e do nível de dilatação do canal e do momento de dilatação, da chegada desse líquido na região apical. Então, NP é não patência, e P é patência. Se eu não faço a patência e não faço o glide path e patência, só faço o preparo cervical, veja que quando ele despejou o líquido irrigador na região cervical, só em um dente, 4,8%, chegou o irrigante no terço apical. Quando ele fez a patência, dobrou. Isso só fazendo o preparo cervical. Depois ele ampliou esses condutos apicalmente no comprimento de trabalho até um diâmetro 30 com conicidade de 0,06. E verificou, mesma coisa, despejou o líquido próximo à região final de terço médio e viu quanto chegava no ápice. Aí não teve diferença entre patência e não patência, quase em 50% dos dentes o líquido chegou no terço apical. Agora, se ele ampliava esse canal até o instrumento 40, veja que quando ele fez a patência, 77% dos dentes o irrigante chegou no terço apical. Enquanto que, quando ele não fez a patência, manteve os 47%. Então, aqui, ele concluiu que a realização da patência e ampliação do conduto na região apical até um diâmetro 40 favoreceu em maior porcentagem de dentes do irrigante chegar
no terço apical. Quais instrumentos manuais eu tenho para fazer o glide patch e a patência? A lima tipo K foi muito empregada e depois foram criados instrumentos, tá, com essa finalidade, como a lima C-Pilot da BDW, que aí ela tem de diâmetro 0,6 a 10, a K de 0,6 a 15, a lima C+, ou C+, da Dentsply, que vai de 0,8 a 15, e agora a Easy lançou no mercado, em janeiro, a lima Target, que vai de 0,6 a 15. Tá bem? E nós fizemos um comparativo. O que é importante? Um instrumento desse de patência, ele tem que ter uma boa resistência torsional, tá? Característica de torque, e deflexão angular. Torsional é a força que eu tenho que impor para esse instrumento começar a distorcer, se a ponta dele prender. E deflexão angular, com a ponta presa, quanto ele distorce em angulação até ocorrer seu rompimento. Então, nós fizemos a comparação da Target, principalmente com a C-Pilot e com a C+, que são instrumentos mais com isso. Então, comparando a 0,6, quem tem 0,6 é a C-Pilot. Tá bom? No caso da Target, tem a 6 de 21 e 25 milímetros. Então, veja que em termos torsionais, a 0,6 da Target, ela teve um torque ligeiramente superior à C-Pilot. Tá? Deu 0,14 Newton ponto centímetro, enquanto que a C-Pilot deu 0,1 Newton ponto centímetro. Então, isso seria o forte. Então, na 6, veja que eu tenho que ter um controle nesse torque, tá? Uma força um pouco menor. E em termos de deflexão angular, também foram. Se a ponta prender e eu forçar no sentido horário, tá, para ela começar a distorcer, ela deu 629 graus em rotação antes de ocorrer a fratura, enquanto que a C-Pilot, 647. Resultados parecidos. Com relação a 8, também a Target tem de 21 e 25 milímetros. Veja que agora comparamos também com a lima C+, e torsionalmente o torque, tá, necessário para distorcer o instrumento foi de 0,2 para os 3 instrumentos. Tanto a C-Pilot e a C+, a Target teve resultados semelhantes. E com um detalhe, ela e a C-Pilot foram que apresentaram maior deflexão angular, ou seja, se a ponta prender e eu continuar rotacionando no sentido horário, forçando, ela tende a distorcer mais antes da fratura do que uma C+, tá? Aqui uma vista, então, a sua guia piramidal. Então, hoje o delineamento para esses instrumentos de patência tem uma capacidade de glide patch adequada, melhor dizendo, essas guias piramidais são importantes. Com relação ao instrumento 10, também tem de 21 e 25, aí, torsionalmente, a C+, deu 0,1 a mais. Veja que a Target foi semelhante à C-Pilot, da BDW. Só que com detalhe, veja, tanto a Target quanto a C-Pilot, elas se distorcem mais antes de quebrar em relação à C+. Então, se a ponta da C+ prender, veja que ela distorce menos antes de ocorrer a fratura. Isso é um ponto um pouco negativo. Aqui, o seu rompimento ocorre mais rapidamente em termos de distorção, em menos grau em relação a Target e C-Pilot. Então, aqui uma vista da 10, também sua guia piramidal, para favorecer essa exploração. E a 15, de 21 e 25, aí quem tem 15 é a Target e a C+, a C-Pilot é 0,6, 0,8 e 10. Veja que também, em termos torsionais, a resistência da C+ foi 0,1 Newton a mais, então sem significância estatística. Só que mesma coisa, a 15, a Target distorce mais antes de fraturar em relação à C+. A C+, se prender a ponta e eu distorcer, continuar torcendo o instrumento, ela se rompe mais rapidamente, ela se distorce menos antes da fratura. Isso reflete numa menor segurança, tá bom?
E aqui uma vista em microscopia eletrônica de varredura da Target. E aqui alguns casos, tá? Esse caso do professor Rodrigo é um caso que ele fez o glide PET, depois radiografou, com as Target, chegando em nível de forame. Esse é um caso da nossa especialização, da Renata. Era um caso desse primeiro pré que veio para retratar, tá? Estava desviado. E foi um caso que foi feita a desobturação e tentado reencontrar a luz do canal com uma lima 10K, que não se obteve êxito. Aí nós lançamos mãos da Target para fazer essa localização, e aí favoreceu essa localização. Conseguimos localizar com a Target, aqui a prova do cone e aqui o caso finalizado. E aqui 2 casos do Tomazinho, lá de Umuarama, certo? Que ele nos relatou que foram 2 casos de retratamento que estava difícil de descer após a desobturação, e ele só conseguiu reencontrar o trajeto dos condutos com o instrumento Target. E outro caso dele também está mostrando que mesmo que tinha um resíduo de material com a Target, conseguiu sobrepor esse resíduo de material e conseguiu chegar na extensão desejada. Então, é um instrumento, tá? Concluindo, que em termos de ensaios mecânicos, torsionalmente, e em termos de deflexão angular, tem resultados muito bons em níveis de instrumentos aí que existem no mercado, num valor até mais elevado. Então, é um instrumento hoje para glide PET, com um custo-benefício muito interessante e com comprovações em cima desses nossos resultados, mostrando eficiência igual ou às vezes até superior em termos de deflexão em relação a instrumentos usados com o mesmo propósito no mercado. Certo? Então, é uma opção muito boa que nós temos hoje para fazer o glide PET e para manter o forame patente. Tá? Então, era isso que nós tínhamos de apresentação em termos de resultados. Estamos abertos agora para iniciarmos nossas discussões em cima do assunto. Maravilha, professor Marco. Obrigado mais uma vez pela apresentação. Acredito que seja de suma importância algumas definições que o senhor colocou aqui nesse momento, porque com certeza temos alunos de graduação, alunos de especialização, ou até mesmo alguns clínicos já mais experientes que talvez tenham dificuldade ou talvez nunca foi apresentado para eles a diferença entre patência e glide path, né? Há uma diferença entre esses dois conceitos, e isso é muito importante para que quem executa a endodontia no dia a dia, isso seja bem lembrado. Eu gostaria que o senhor retomasse, então, de uma forma bem simples. Glide path é você conseguir ganhar todo o canal de uma forma geral e ampliar esse canal, o volume desse canal no todo o seu contexto, é isso? Todo o seu contexto. Seria essa exploração do canal e uma pré-ampliação até deixar o instrumento 10 livre em toda extensão. Certo? Isso é o glide path. A patência, Rodrigo, é eu passar o forame 1 milímetro e manter sempre esse instrumento de patência passando 1 milímetro. Então, esse é a diferença. Então, na verdade, quando eu faço o glide path e eu chego lá na abertura foraminal, significa que aí chegando depois até o instrumento 10, significa que eu cheguei nessa extensão, fiz o glide path. Pois não? Caiu um pouquinho, eu não sei se é a sua conexão ou se é a minha. Eu tirei do Wi-Fi a minha e deixei no 3G, que está melhor do que o Wi-Fi. Não sei como está do senhor aí. O meu caiu algumas vezes aqui. A minha está rodando normal. Então tá, ótimo. Então, professor Marco, eu queria que, levando isso para a clínica, antes, por mais que o clínico use instrumentação rotatória ou reciprocante, é sempre importante que ele faça essa exploração manual e que ele consiga limpar ou ganhar esse forame, principalmente nos casos de necropulpectomia. Então, é muito importante que nós tenhamos
essa possibilidade sempre, principalmente nos casos de necro, e mais adiante nós vamos discutir um pouco só mais sobre isso. E ali, Rodrigo, só para mostrar aquele vídeo que eu mostrei explicando o Glide Pet, começou com uma 10, depois com uma 8, chegou lá embaixo com a 6 primeiro, e depois chegando lá embaixo foi 6, 8 e 10. Então eu vou fazendo, posso fazendo isso por terços, tá? Certo. E irrigando, tá? Promovendo uma irrigação já para favorecer com uma cânula fina adequada, para favorecer essa limpeza aí adequada. Maravilha, professor. Eu gostaria que, assim, com relação aos resultados clínicos que nós temos, claro que a gente não pode transportar isso para a ciência, porque a experiência clínica é uma coisa, e nós não podemos transportar isso diretamente de uma forma geral. Mas é inegável que nós temos algumas experiências clínicas. Eu fiz alguns casos, o senhor fez alguns casos, o professor Keila de Campo Grande, o professor Tomazinho, o Hugo Bastos, e muito Fred Laperrière, muitos clínicos fizeram casos com Target e gostaram muito. E principalmente nos casos de retratamento. Eles relatam em conversas informais que sentem uma capacidade melhor de corte ou de ampliação ou de, entre aspas, daquela forma convencional do pega, né, na dentina ou no caso de retratamento. Baseado na microscopia eletrônica de varredura que o senhor nos mostrou aí, e comparado com os outros instrumentos, qual seria a vantagem da Target com relação a esses outros instrumentos? Qual seria a diferença e a vantagem delas com relação a isso? Tá. Rodrigo, um dos fatores é a guia. Tá? Essa guia piramidal é uma guia que favorece explorar e, entre aspas, abrir um caminho a esse canal. Uma guia piramidal, das características que tem, ela favorece um corte e uma abertura de espaço. Melhor. Esse é um fator. A própria característica do aço, tá? Eu tive a percepção dela ser um aço um pouco mais rígido, isso favorece, certo? Que nem a gente sabe, a C+. Qual que é o segredo da C+? Ela tem uma conicidade maior nos milímetros iniciais, um volume metálico maior, que o torna mais rígida. C-Pilot está relacionado ao aço, e a Target também tem um delineamento de aço, tá? Interessante, que a torna uma característica de rigidez que favorece essa exploração sem ela flambar tanto. Entenderam? Então, esse é um fator importante. O que é a flambagem? Porque quando nós estamos fazendo o Glide Pet, e nós fazemos um movimento de compressão no instrumento. Nós fazemos lá 1/4 de volta, horário, anti-horário com pressão apical. Então, essa pressão apical, ela favorece uma compressão. Principalmente no início da localização de canais, se não tiver um apoio parietal, o instrumento pode flambar. O que é a flambar? Ele ocorre um dobramento e não abre espaço. Então, é uma força de compressão que favorece que o instrumento se dobre sem abrir esse caminho. E isso, a gente nota que a Target tem uma resistência em relação a esse aspecto. Que isso é um fator muito positivo que colabora para a exploração. O que eu pude perceber também, professor, nos casos que eu tive a oportunidade de usar, é que ela não é tão frágil, né? Por mais que seja um diâmetro 6, que é um diâmetro muito pequeno, os outros instrumentos eu senti uma fragilidade muito grande. Na maioria das vezes você não tem uma visão direta do canal para a localização. E por vezes os outros instrumentos, quando você tenta explorar e ele bate a ponta, eles já deformavam com muita facilidade. Eu tenho percebido que as limas Target não acontecem isso. Não tem. Por essa característica da rigidez do aço, Rodrigo. Exatamente. Ela favorece uma maior resistência a esse dobramento. Então ela flamba menos. Legal. Pode perguntar. Não, nós tivemos uma evolução muito grande da metalurgia dos instrumentos, né, professor? E, inclusive, muitas pessoas perguntaram, para deixar claro para todos, ela é aço inoxidável ou é níquel titânio? É aço inoxidável. Ela é aço inoxidável, o que nós percebemos. Só que a percepção, isso não é uma evidência científica, uma percepção clínica, é que é um aço diferente dos outros instrumentos, que ele não é tão sensível e ele possui essa rigidez um pouco melhor, que para esse tipo de procedimento é fantástico, né? Então, pensando já
nesse contexto, professor Marco, eu gostaria de uma opinião pessoal. Baseado no que o senhor usou, baseado nas pesquisas, será que seria possível, com essa pontativa que ela tem aí, com essa guia, será que seria possível o desvio do canal por a necessidade de um treinamento prévio? Como que funciona? Não, Rodrigo, assim, a gente tem que ter um nível de assim, discernimento clínico seguinte, né? O desvio, às vezes, está relacionado muito com relação à superação da resistência da dentina por parte da rigidez do instrumento. Tá bom? Então, se é um canal atrésico, está difícil de descer, não queira já descer com uma 10 forçando. Isso qualquer um. A guia ativa é uma guia que vai favorecer. Então, retoma. Ela oferece a 6 com uma rigidez grande. Então, em canais muito atrésicos, faz aquele caminho. Começa a 10 cervical, vai 8 médio, 6 apical. Você ganhou com a 6, vai facilitar a 8 descer, para largar. Vai facilitar a 10 descer. Entenderam? Então, com relação a isso, em termos de desvio, se tiver aí você forçar uma mais calibrosa num canal mais atrésico e curvo, vai desviar com um AK convencional, com a C-Pilot, com qualquer uma. A gente tem que ter o discernimento e falar, 10 não está indo, vão tentar 8, não está indo, vai a 6. Certo? E como você falou, o que é um diferencial? Você vê que a 6 dela tem uma característica de rigidez um pouco diferente, que vai favorecer abrir esse caminho. Aí um caminho com uma cautela um pouco melhor, porque você está com um instrumento com um diâmetro bem menor, entendeu? Fantástico. E claro que um treinamento, né, professor? Nos nossos cursos de especialização, Sim. nos nossos cursos de especialização, aqueles que estão presentes e foram nossos alunos, sabem que nós fazemos um laboratório somente de patência, Glide path. Né, de glide path e patência, para justamente ensinar o aluno a como fazer isso. Esse treinamento é fundamental. Esse treinamento ele é fundamental antes do uso. Já pensando, dando esse gatilho, professor, uma pergunta. Primeiro eu vou fazer uma primeiro. Qual a cinemática de uso para se fazer patência e glide path? O glide path, movimento de cateterismo, um quarto de volta horário, anti-horário com força apical. Com pressão apical e às vezes canais mais atrésicos eu gosto de fazer um quarto com pressão apical e puxando, um quarto só no horário e puxando, Rodrigo. Alguns profissionais clinicamente chamam isso de movimento de dardo, né? Falo que é um movimento de dardo de um quarto. Apical. Exatamente. Então, esse treinamento, para aqueles que não estão acostumados, como é de extrema importância, é importante fazer um treinamento prévio em laboratório para depois ir para a clínica, né? E saber qual o comportamento desse instrumento e como ele funciona antes de usar na boca do paciente, sem dúvida. Conhecer e treinar, certo? Então, quem está começando ainda não tem, então vai ter que pegar essa mão. Como pega? Treinamento. Então, não só no curso, sobrou um tempo lá no consultório, abre 10 molares, tenta fazer o glide path dos molares com o instrumento e vai conhecendo e dominando, sem dúvida alguma. Porque se nós formos, parece ser um procedimento fácil, né, professor Marco? Mas, na verdade, é um procedimento extremamente difícil fazer essa cinemática, ganhar esse forame, muitas das vezes, principalmente nos casos de retratamento. É extremamente difícil fazê-lo, né? Então, precisamos realmente treinar. Outra pergunta, professor, que me surgiu agora, eu já vi em algumas palestras, alguns profissionais dizerem que não gosta de pré-curvar a ponta da lima para fazer a patência. Outros dizem que não deve se pré-curvar. Eu gostaria da opinião do senhor como um grande conhecedor, de um grande autor de muitos artigos, que pudesse nos esclarecer qual a sua opinião com relação a isso. Bom, Rodrigo, sem opiniões divergentes, né? Eu acho que eu trabalho com pré-curvamento, tá bom? No glide path não, mas depois para você, principalmente quando você não está conseguindo a patência, e às vezes você tem um degrau, tá? Se você entrar sempre com o instrumento reto, você dá um caráter exploratório a ele unidirecional. Quando você pré-curva o instrumento, e aí você tem que aprender, certo? Alguém ensiná-lo, quem já sabe pré-curvar, como fazer esse pré-curvamento do instrumento,
Veja que é uma pré-curvatura, não uma dobração em forma de ângulo. Então, isso vai favorecer, tá, com que o instrumento trabalhe numa característica exploratória multidirecional. Eu lembro até hoje, nós fizemos um curso lá com o Debelian, e ele demonstrou também essa importância do pré-curvamento, quando nós fizemos lá, e como pré-curvar. E esse é um fator facilitador, tá bom? Tem que saber pré-curvar, e eu pré-curvando, eu dou uma característica exploratória multidirecional. Fantástico. Acredito também pensamos da mesma forma, né? E trabalhamos exatamente pré-curvando o instrumento. Existem alguns dispositivos que fazem isso, né? FlexoBand ou alguns outros no mercado, ou isso pode ser feito com a própria pinça clínica, sem dúvida. Doutor, aí uma pinça mais delicada, uma pinça para pediatria. Legal. Professor, esse instrumento 6, 8, 10 e 15, Target, eles podem ser utilizados no contra-ângulo oscilatório ou elas devem ser utilizadas somente manual? Não, pode ser usado em oscilatório também. Só que eu gosto do oscilatório, aí tem alguns no mercado aí, o TEP e tal. Só que não usaria na velocidade máxima do micromotor, não, Rodrigo. Eu trabalharia na velocidade mínima, certo? Com mais cautela, mas sem dúvida poderia ser usado nesse glide path com mecanizado. Talvez usaria a 6, a 8 e a 10. A 15, depois que eu ganhar a 10, talvez a 15 eu iria manualmente. Passaríamos a utilizar até a 10 com mais segurança, a 15, apesar dela ficar mais calibrosa, e tende a começar a levar movimentos repetitivos a talvez desviar o eixo do canal, né? Então temos que ir realmente com bastante cautela. Para deixar isso claro, não é de rotina nossa usar o contra-ângulo oscilatório, né, professor Marco? É uma alternativa, mas não é a nossa rotina. Com o níquel titânio, com os motores, nós passamos a utilizar em casos esporádicos, mas não como... Uma alternativa interessante, professor, que eu tenho feito em alguns casos meus, depois que eu consigo a patência para não perder esse canal, eu acoplo o contra-ângulo já com a lima presa no canal, acoplo o próprio contra-ângulo e começo a acionar, como o senhor mesmo explicou, mais devagar, não tão no máximo, e com a lima já em posição. Eu não entro com ela, mas sim eu adapto o contra-ângulo no momento da... Você usa o contra-ângulo para fazer o alargamento depois que você conseguiu a patência. Com esse Perfeito, né? Porque com a própria lima que está ali, né? Com a 8 ou com a 10 que eu consegui, eu aproveito aquele movimento para fazer a cinemática para ampliar. Perfeito. Você faz um oscilatório na mão para alargar, você faz mecanicamente. Perfeito. A ideia é essa, e ficar claro que nós usamos para esse final, né? Para essa finalidade, não com outros propósitos, né? Sim, com esses propósitos. Então, maravilha. É uma opção para usar no oscilatório também. Um outro tema bastante interessante, professor Marco, que a gente poderia discutir qual a importância da patência no uso dos localizadores eletrônicos foraminais? Bom, isso tem um trabalho junto com o professor Bruno Vasconcelos, lá de Fortaleza, que nós trabalhamos com obstrução apical. E a obstrução apical, ela interferiu na leitura do localizador. Ou seja, quando não se tinha o forame livre ali, como nós falamos, o instrumento 10 ultrapassando o forame, ele estava obstruindo, interferiu na leitura de praticamente todos os localizadores que nós testamos, inclusive do Root CX2. Então, importância, porque os localizadores eles vão mensurar a distância em função da passagem da corrente pelo forame, pelo ápice, para o ápice. Então, consequentemente, se eu não tenho um forame patente, não vou ter essa passagem de corrente. Tem um artigo em 2020 agora, professor, já de fevereiro, no Journal of Endodontics, que mostra isso também. Inclusive com o Root CX, mostrou que quando ele está obstruído, realmente ele influencia negativamente no uso dos localizadores.
São aqueles casos, professor, que quando o localizador ele começa a mensurar, ele para no 2 ali, e aí ele não desce mais. É isso que acontece? Ele não fecha o circuito. Aí ele fica ali e fica paralisado. Então, o que eu faço nesse caso? Eu preciso fazer radiografia. Exatamente. Aí, eu complemento com nesses casos que você não conseguiu, se realmente não conseguir a patência para fazer a leitura, você faz a radiografia. Certo. Ótimo. Então, isso é muito importante, né? Que a gente saiba. Sim. Professor, eu gostaria de... qual a sua experiência em localização de MV2 e canais mais atrésicos? A Lima Target funcionou bem para esses casos. Qual seria a vantagem dela, novamente, com relação a C+, e a C-Pilot? Qual seria a vantagem e desvantagem, né, no seu ponto de vista e baseado nas pesquisas? Eu acho assim, o fator, Rodrigo, como nós falamos, ele é um instrumento que tem uma dureza diferente, tá? Então tende a flambar menos, isso é um fator que ajudaria. E uma dica, certo? Que você a torna mais, entre aspas, um pouco rígida para fazer essa localização e até uma exploração inicial, seria você usá-la de 21 milímetros. Porque a flambagem do instrumento também está relacionada ao tamanho da haste metálica. Quanto maior o tamanho da haste metálica, mais esse instrumento flamba. Tá? Então, uma dica, ela já tem um fator agregado que é essa resistência. Se você usar de 21, vai facilitar a localização do MV2 e também uma exploração inicial, pelo menos até terço médio com ela. Tá? Então, outro fator aí diferencial. Agora, que eu vejo ela em relação aos outros, é essa característica da liga, essa guia piramidal, um pouco mais agressiva, assim, entre aspas, favorece essa localização e essa abertura inicial. Fantástico, fantástico. Nós percebemos realmente que a de 25 é boa, né? Mas ela flamba menos que as outras. Mas o ideal realmente seria começar com uma de 21 milímetros e depois, se necessário, passa para o 25 milímetros. Nossos alunos às vezes nos perguntam, professor, eu preciso usar as duas então? Às vezes sim, você começa a exploração com uma de 21 milímetros e depois complementa com uma de 25 milímetros para aqueles dentes mais longos, mais compridos, aqueles canais mais compridos, né? Então é muito, muito interessante. Professor, existe algum planejamento com relação a trabalhos clínicos ou até mesmo trabalho em dente extraído, ex-vivo, com relação à capacidade de localizar forame? Como o senhor vê esse tipo de pesquisa? Porque depende muito da sensibilidade tátil de cada profissional, né? E como seria a estratégia para poder fazer um trabalho como esse? Talvez a estratégia, como você falou, depende muito. Não adianta eu chegar, às vezes o aluno chega e fala, como é que o senhor consegue chegar lá e eu não consigo? Então, isso aí é o treinamento. Tá? Então, na pesquisa, às vezes você pegar, eu vou ter um nível de alcance de patência, um iniciante vai ter outro. Talvez uma forma seria trabalhar com um contraângulo oscilatório, certo? E tentar realizar esse glide path comparando diferentes instrumentos, principalmente no MV2, e vendo essa taxa de sucesso no glide path, ou seja, quantos dentes, pegando uma gama de uns 30 dentes por grupo, em quantos dentes eu conseguir esse glide path com um oscilatório, com a target, comparando com a C+, comparando com a C-Pilot. Ótimo. Certo? Isso pode ser feito clinicamente também. Quem tem uma casuística grande, certo? E às vezes um profissional ali, sendo o mesmo profissional clinicamente, começar a contabilizar o número de casos de MV2 que ele conseguiu a patência com a target. Seria um fator. Professor, a gente sabe clinicamente, nós fizemos na nossa trajetória de carreira, né? Às vezes as pessoas acham que nós entramos direto na USP para dar aula, mas nós fizemos consultório durante mais de quase mais de 10 anos, o senhor mais de
15 anos, antes de entrar na USP. Às vezes as pessoas falam, Rodrigo e o Marco nunca fizeram canal na vida, né? Mal sabem que a gente fez muita endodontia e nós sabemos, como clínicos também, que nem sempre é possível de ganhar patência e vamos supor que esse caso tenha lesão apical. O que eu faço nesses casos? Eu não consigo dar patência. Qual a estratégia que eu posso lançar para conseguir fazer com que eu tenha sucesso nesses casos? Foi até um dos questionamentos aqui do professor Samuel Reis, lá de Goiânia. Um abraço a toda a equipe lá de Goiânia. E para que a gente possa discutir e refletir um pouco sobre esse ponto. Tá, tem um trabalho que saiu agora em 2020 na Quintessence. Ele fez uma avaliação clínica radiográfica, Rodrigo, de taxa de sucesso, com ou sem patência. A ausência de patência não foi determinante no fracasso. Embora ainda a casuística desse trabalho foi pequena, ele fechou com 20 casos em cada grupo. Um fator determinante foi a complexidade da anatomia. Então, tanto você conseguindo ou não patência, em casos complexos, deu uma taxa maior de fracasso, certo? E também alguma relação com a idade do paciente também teve um fator, mas principalmente a complexidade foi um fator influente. Se você não conseguir a patência, então você tem que lançar mão de estratégias para você conseguir uma irrigação efetiva naquela porção apical. Então, porque a sua limpeza ali vai ficar por conta de quem? Da química e da física. Isso que mecanicamente. Você viu aquele trabalho do Jorge Vera, ele mostrou que quando você não faz a patência e não amplia até o 40, o irrigante tem dificuldade em chegar no terço apical. Só que ele trabalhou com irrigação convencional. Então, aí vem o fator da agitação. Então, uma estratégia, não conseguir patência, ampliar apicalmente pelo menos até o 35. Eu iria até um 40. Como nós discutimos, já fala, hoje não tem por que não ir. Eu tenho instrumentos com conicidade mais baixa, como falamos na última live da ISE, 4003, 4001, 4501, 5001. E você fazer uma estratégia de irrigação, irrigando abundantemente e com agitação. Certo? Um easy clean, então faz a irrigação abundantemente. Que eu acho que esse é um fator que você vai conseguir limpar mais a complexidade apical, mesmo não tendo patência, e almejando uma taxa de sucesso maior nesses dentes com complexidade. Fantástico. A linha de raciocínio não é só... Eu já tive a oportunidade de ver algumas aulas, professor Marco, que as pessoas falam, se eu dominar a anatomia, se eu conseguir patência, eu garanto sucesso do tratamento. E, infelizmente, a gente não pode fazer essa associação porque nós temos que pensar que conseguir a patência é uma etapa do tratamento, mas não é porque não conseguiu que nós não vamos passar lá. Nós vamos ter a oportunidade de falar disso na quarta-feira, né, de falar de irrigação. Sobre ganhar mais, fazer muita irrigação, irrigar para fazer com que nós consigamos o que nós chamamos de patência química, né? Porque às vezes o instrumento mecanicamente não vai, mas a molécula da solução irrigadora é menor e muitas vezes ela consegue atuar nessa região e ter atividade antimicrobiana, ter a dissolução de matéria orgânica naquele ambiente e fazer com que aí sim nós tenhamos uma maior taxa de sucesso. É mais ou menos nessa linha que a gente tem que caminhar. Não é porque não conseguiu que não vai fazer irrigação, dilatar e tudo mais. Nós temos que, sim, ter uma... Eu tenho um caso muito interessante, professor Marco, de um marido de uma grande professora aqui de Bauru, isso na época, antes de entrar na FOB ainda como docente, no consultório, e era um molar inferior e ela estava disposto já a extrair esse dente, né? Não queria, não estava disposto a manter mais. Eu falei, olha, você não me dá a oportunidade de retratar esse caso, né? Eu gostaria de tentar. E eu não consegui patência, professor, em todos os condutos, não conseguiram retratamento, só que eu fiquei pelo menos 20 minutos, 25 minutos irrigando.
E nós fizemos, na verdade, nós planejamos a blindagem do conduto. Na sessão seguinte, ela já fez Sim. já fez um núcleo, né? Já blindou, fez a blindagem coronária. E aí, depois, nós conseguimos salvar esse caso. Ele está na boca do paciente até hoje. Isso faz 8 anos já. O dente está lá. A professora fez uma radiografia recentemente agora. E o dente está em reparo e tá na boca, está em função e nós conseguimos salvar o dente. Isso é bastante importante. Só um ponto para discutir, Rodrigo. Sim. Se eu fizer patência e não limpar istmo, eu vou ter sucesso. Exatamente, professor. Então não adianta só ganhar, né, patência e não pensar em não trabalhar na área de Claro que complexidade. se eu conseguir, vai ter. E aqui, às vezes nós temos 3 forames apicais, nós vamos conseguir patência em um. E os Exatamente. outros 2? Certo? Então, Exatamente. não é um fator. A endodontia é um conjunto de fatores que vai levar ao sucesso. Certo? E se um dos fatores eu não conseguir, eu vou ter que aumentar o outro, agregar mais para conseguir compensar esse fator que eu não consegui. Nesse sentido, professor, nós percebemos que alguns clínicos, alguns profissionais usam EDTA na tentativa de ganhar esse conduto. O que o senhor pensa sobre isso? Qual a sua experiência clínica com relação a fazer o uso da EDTA de uma substância quelante para poder facilitar ganhar o conduto? Qual a sua experiência com relação a isso? Bom, Rodrigo, em canais curvos eu acho perigoso. Tá? Principalmente, às vezes, com instrumentos de aço inoxidável. Certo? Aí você vê o fator da guia, você amolecer uma dentina numa curvatura, principalmente, às vezes, ainda um profissional que não tem uma experiência grande, um domínio grande nesse glide path, pode ser um fator de risco que pode aumentar a chance de desvio ou até perfuração. Eu prefiro trabalhar, às vezes, sem o EDTA. Eu também aposto nesse... Eu aposto muito na irrigação, né, professor Marco? Então, mesmo quando eu tento manualmente, eu também não gosto de usar o EDTA, confesso que eu não gosto, porque às vezes as pessoas falam canal reto, mas nós não estamos conseguindo ver se o canal é reto ou curvo, né? Então, Na verdade, a maioria tem curvatura acima de 5 graus. A grande maioria. Até o próprio. Então, que não é visível na radiografia, né? Então, nós temos que ter esse planejamento, né? Isso em mente. E, na verdade, eu aposto muito na irrigação. Então, mesmo não conseguindo, eu vou trabalhar com a patência. Mesmo não conseguindo, eu aposto muito na irrigação. Então, é um conjunto de fatores. Sim. Aí, esse caso é um caso de medicação para canal, que vai ajudar nessa descontaminação também. Então, é um conjunto de procedimentos que vai fazer com que a gente tenha sucesso. Sem dúvida. Sem dúvida. Professor Marco, o pessoal tá falando da sua conexão aqui, que tá meio, para mim tá meio embaçado também, assim, não tô conseguindo. E para o 4G agora. Melhorou. Para mim melhorou bastante. Melhorou. Fantástico. Professor, então quer dizer que o professor, para já caminhar para os últimos 5 minutos finais, a patência ela não é só um procedimento mecânico, né? Ela vai influenciar na irrigação, vai facilitar a irrigação, vai fazer com que ela seja mais eficaz. E eu gostaria de conversar sobre algo com o senhor que o próprio artigo do Jorge Vera fala, que é a formação de bolhas no hipoclorito de sódio. Sim. Né? Sim. Quando se faz patência, o que melhora com isso? Você diminui essa formação de vapores. Tá? E ali é uma das principais razões do líquido chegar na região apical, Rodrigo. Principalmente quando se ampliou lá no 40. Tá? Eu achei que você tem um volume maior, favorece a troca. E essa patência... Tá? Então, o ideal, por exemplo, quando você for renovar a solução irrigadora de um momento para outro, é sempre manter esse canal patente. Então, vai lá, vou irrigar, passa 10 lá no forame, aí despeja, realiza
a irrigação, a aspiração e a inundação. Entendeu? Porque às vezes a gente fala, conseguir a patência no começo do canal, esquece ela, não. A cada momento de irrigação, você tem que manter esse canal patente. Esse é um fator importante. Principalmente quanto mais curvo, né, professor? Quanto mais curvo for o canal, mais ainda. É interessante essa retomada. Então, essa retomada, ela não é só mecânica, ela favorece a química da irrigação também, né? Então, é bastante interessante isso aí. Professor, quando se faz isso, será que há a possibilidade de extruir material, solução irrigadora para o periápice? Favorece ou não? Acredito que seja muito pequeno o instrumento para acontecer isso, né? Eu acho que difícil, Rodrigo. Tá? Claro que se às vezes tem canais com forame mais amplo, que o risco é maior não pela patência, mas em si pela abertura foraminal. Tá bom? Mas aí você tem estratégias. Sim. Certo? Então, no fator de irrigação, se você tem um forame mais amplo, usa uma técnica de irrigação com pressão positiva. Já coloca uma cano ali 1 milímetro, 2 aquém da cânula irrigadora, no que você irrigar já é aspirado, reduz essa chance. Agora, quando você faz a patência 1/10 num forame de 1 molar, eu acho que a chance é mínima. A não ser que você trave a corrente com uma pressão muito grande, né? A ideia é essa, né? É difícil, não é tão fácil como no dente extraído a extrusão, né? No entanto que nós temos experiência com graduação eu tenho há mais de 10 anos, professor há mais de 20 anos, os casos são pontuais de extrusão, porque não é tão fácil assim a extrusão de hipoclorito de sódio para a região apical. Com relação a fazer ou não a patência, né? Eu gostaria do posicionamento da nossa escola, eu posso depois complementar também, senhor, se for necessário, com relação ao posicionamento nosso, com relação a bio e necropulpectomia. Né? Como nós trabalhamos aqui na USP de Bauru com relação a essas casuísticas, esses casos? Bom, Rodrigo, nós somos de uma escola biológica, né? Como em Araçatuba, em Araraquara. Nós, em bio, eu não faço a patência. Tá? A gente trabalha aí, faz o glide pet até o comprimento real de trabalho, tá? Sem lesar o coto. Agora, em necro, a gente faz a patência, né? E hoje, dentro da nossa linha, instrumentos mecanizados tratados termicamente, em necro a gente vai normalmente até um instrumento 25/0, além de fazer a patência com a 10, uma ampliação que vai dar uma ampliação de 14% a 60% do forame, chegando com uma 25/0. Professor, nós seguimos a linha de que os trabalhos do professor Holland foram inúmeros trabalhos. Um dos mais importantes é a dissertação do professor Arnaldo Santana, lá de Santa Fé do Sul, né? Sim. Foi publicada no Brasília Dental Journal. Exatamente. E mostra muito como a importância de se manter o coto nos casos de polpa viva. Né? O processo de selamento vai ser... da formação do selamento vai ser mais rápido. Então, nós pensamos não que não seja, né, um procedimento errôneo, alguma coisa assim, mas se puder manter, nós vamos ter o sucesso do tratamento. Já em necropulpectomia, o senhor deixou muito claro que, vejam bem, nós limpamos aquela área do canal sementário, mas nós não ampliamos, né? Não. Até porque, professor Marco, eu gosto de falar em minhas aulas que o professor Siqueira com o professor Domênico Ricucci já mostraram isso. 95% da infecção está dentro do canal radicular. Então, nós temos que nos preocupar com istmos, com áreas de anfractuosidades, com ramificações nos 3 milímetros apicais e não com aquela região apical em si, né? Ali são 5% que vão fracassar, que está dentro da casuística de normalidade, que nós vamos ter que complementar com uma cirurgia. E esse trabalho, esse que eu citei lá do Quintessência, mostrou que se não conseguiu a patência, eu vou ter fracasso. Não, esse trabalho mostrou que não teve diferença. Fator complexidade anatômica é importante. Então, isso exige uma limpeza do sistema de canais maior. Entendeu? Então, esse é o fator determinante.
Então, professor Marcos, já vamos partir para o final. Gostaria de convidar todos a participar na quarta-feira também. Nós vamos falar sobre irrigação, né, na quarta-feira. Nós vamos inverter a ordem. Eu vou apresentar o material, o professor Marco vai moderar. E nós vamos poder discutir bastante também sobre irrigação dos canais. Então, agradeço a todo mundo, a todos os